No dia 12, teremos história nas páginas 23, 24, 25 e 26. Então, começamos com alguns exercícios. Leia esta imagem e o texto verbal correspondentes. Aqui temos a imagem e aqui o texto. Adultos, idosos e crianças participam do evento de restauração da grande mesquita de Djenné, no Mali, um país africano. Essa mesquita é o maior monumento de barro da atualidade e foi reconhecido em 1978 como Patrimônio Cultural Material da Humanidade. O evento de restauração ocorre anualmente depois da temporada de chuva na região. Então, aqui nós temos, de acordo com a imagem, que você estudou a respeito de patrimônio cultural da humanidade e responda as questões. A mesquita de Djenné é considerada que tipo de patrimônio? É um patrimônio cultural material da humanidade. Quem participa do evento da restauração? Engenheiros, especialistas em argila, apenas construtores da mesquita, diversas pessoas da comunidade de Mali. São as pessoas. Conforme exemplos do Mali, quem pode se envolver na preservação de um patrimônio cultural da humanidade? Então, diversas pessoas da comunidade. Descreva exemplos que podem ser patrimônio cultural da humanidade. Aí nós temos as pirâmides, né? Nós, por exemplo, o Cristo Redentor, e dentre outros que nós já estudamos. De acordo com as informações, em qual período do ano os mailenses reconstroem a mesquita? Após o período das chuvas, né? Porque a chuva, ela desmonta o barro. Então, tem que ser num período sem chuva. Aí nós vamos conhecer alguns patrimônios culturais no Brasil. No Brasil, há vários patrimônios culturais, materiais, centros históricos, construções como casarões e praças, obras de arte diversas, entre outros. Esses bens têm um grande valor histórico e cultural para o país, e vários deles também são considerados patrimônios culturais da humanidade. Então, nós temos aqui o Santuário de Bom Jesus, de Matozinhos, é formado pela Basílica, pela escadaria e pelas esculturas de Antônio Francisco Lisboa, artista conhecido como Aleijadinho. Esse conjunto arquitetônico é um patrimônio cultural material da humanidade desde 1985. Aí, eu já fui lá, eu já vi, é muito bonito, tá? Vale a pena, se um dia vocês forem para Minas Gerais. O santuário, as esculturas... Aqui tá faltando partezinhas? Aqui foi para as esculturas. Então, aqui, ó. O Santuário de Bom Jesus, de Matozinhos, na data de 1757, nesse período o Brasil era colônia portuguesa. A maioria dos trabalhos era realizado por pessoas escravizadas. Aí temos aqui as esculturas, na parte da frente, adro da Basílica do Santuário do Bom Jesus, de Matozinhos, também são consideradas patrimônio cultural da humanidade. Essas obras foram esculpidas em pedra-sabão pelo artista afro-brasileiro Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho. O artista dedicou-se a esculpi-las entre 1800 e 1805, para adornar, que é enfeitar, a escadaria do santuário. Você sabe o que significa patrimônio misto da humanidade? Desde o ano de 2019, o município de Paraty é considerado pela Unesco Patrimônio Misto da Humanidade. Foram reconhecidos conjunto como arquitetônico, como patrimônio cultural, as áreas de conservação ambiental, como patrimônio natural. Então, aqui na legenda da obra aqui, temos no adro do Santuário do Bom Jesus, de Matozinhos, há um conjunto de 12 esculturas feitas em pedra-sabão, denominadas os 12 profetas. Na foto, podemos ver detalhe da escultura do profeta Isaías, que é esse aqui. E aqui ao lado, nós temos na cidade de Paraty, fundada em 1667, e nelas há casas e calçadas da época colonial ainda preservadas. Por bastante tempo, o ouro extraído em Minas Gerais foi levado até Paraty,
Bastante tempo depois, a produção de café passou a ser levada do Vale Rio Paraíba até a cidade, localizada no Rio de Janeiro. Um patrimônio cultural imaterial é a representação da identidade cultural de uma comunidade. Esse patrimônio pode ser um tipo de celebração, de música, de dança, ou modos de fazer objetos, alimento, entre outros elementos culturais. Aí temos aqui, que é o fandango caiçara, é uma expressão musical e a dança que se estende no litoral sul do estado de São Paulo e norte do Paraná, manifestando-se de diversas formas. As violas e rebecas são fabricadas com madeiras locais e as formas de dançar e de tocar instrumentos são passadas de geração para geração. Os patrimônios culturais precisam ser preservados, pois expressam a memória da comunidade de origem. Ao serem reconhecidas, essas práticas podem ser preservadas e, assim, transmitidas às novas gerações. Aqui nós temos uma tabelinha com dados para ser colocados sobre o patrimônio cultural imaterial do Brasil e o patrimônio cultural imaterial de outros países. Eu fiz uma pesquisa aqui e no Brasil nós temos a roda de capoeira, uma sugestão. E ela foi reconhecida em 1937, tá? E foi na Bahia. E aqui está dizendo a data do reconhecimento, o local e as características. As características estão aqui. Em outros países, eu coloquei aqui as canções de Sanã, que é uma música tradicional, e ela corresponde, ela foi reconhecida em 2003. Aqui tem as características e o local, tá bom? Como explicado anteriormente, um patrimônio cultural imaterial é transmitido de geração para geração e, com o passar do tempo, pode ser reelaborado pela comunidade conforme o lugar onde se vive, a natureza e a história, mas de maneira que as pessoas se identifiquem com esse patrimônio, mantendo laços com a tradição. O maracatu, reconhecido em 2014 como patrimônio cultural imaterial, é uma expressão cultural afro-brasileira típica de Pernambuco. É composto por um cortejo real e danças que seguem pelas ruas acompanhadas de tambores para comemorar as coroações do rei e da rainha do antigo Congo, localizado na África. Leia as imagens e os textos verbais correspondentes. Então, nós temos aqui a primeira imagem, que é a Dona Santa ou Maria Júlia do Nascimento, filha de africanos escravizados no Brasil, que foi a rainha do maracatu, nação mais reconhecida do Recife, maracatu elefante. E aqui ao lado, nós temos a foto foi retirada na rainha do grupo Reficense, Encanto da Alegria, na apresentação de maracatu, na São Nazaré, na Mata Pernambuco. De acordo com a leitura das imagens dos textos verbais correspondentes, marque V ou F. O maracatu, nação, é uma expressão musical de Pernambuco, a qual surgiu na atualidade. Tá errado, não surgiu na atualidade. Na outra, nos desfiles de maracatu nação, existem algumas mudanças e permanências. Entre as permanências, ao desfile da rainha do cortejo. Então, isso é real. O maracatu nação é uma expressão das culturas africanas e brasileiras. Tá certo. E o carnaval brasileiro e o maracatu não tem nenhuma relação com a cultura africana. Totalmente falso, né? E cortejo real é uma espécie de desfile formal em que as pessoas acompanham o rei e a rainha para prestar homenagens a ela. Em história, são essas atividades propostas para hoje. Boas atividades para vocês.